Continuando o questionamento sobre caldeira, hoje nós vamos falar do aquecimento até o sobreaquecimento. Então, uma caldeira, ela tem partes, componentes, onde nós temos a fornalha, nós temos a caldeira, o próprio corpo da caldeira, nós temos o exaustor, nós podemos colocar entre o exaustor e a caldeira o ciclone, que eu já questiono com a NR13, que deve ser então obrigatório no que diz respeito à proteção ambiental, o tratamento da fumaça. Depois do exaustor, nós podemos colocar um lavador de gases, exatamente para lavar a fuligem que não foi retido no ciclone, que é exatamente onde fica, podemos colocar a palavra cessado o grosso da fumaça. Claro que nós estamos aqui se reportando a uma caldeira flamo-tubular de combustível que queima combustíveis sólidos. Depois do lavador de gás, nós temos então o chaminé. Mas a nossa conversa aqui é sobre o aquecimento da caldeira. Tem que existir o aquecimento da caldeira no que diz respeito à geração do calor que acontece na fornalha. É lá onde nós colocamos o combustível lenha, combustível sólido, tomando como exemplo a lenha, entre tantos outros combustíveis sólidos, sob a grelha. Então, nós precisamos agora da presença do oxigênio, que é fornecido pelo o exaustor, que sopra o ar para dentro da caldeira, no que diz respeito, mais precisamente, para dentro da fornalha. Esse ar entra exatamente pela parte do cinzeiro, sob a grelha, de forma que esse ar se retira o oxigênio e, com a presença do fogo no acendimento da fornalha, tem-se a combustão, tomando como exemplo da lenha. Dessa combustão nós vamos formar, vai gerar os gases quentes, que é exatamente que está no que os senhores conhecem como chama, e esses gases quentes dessa chama vão circular no interior do corpo da caldeira, que nós chamamos os passes da caldeira. Então, baseando aqui numa caldeira de 3 passes, nós temos o primeiro passe, o segundo e o terceiro, e esses gases quentes estão circulando pelo que nós chamamos tubos de gás quente, pois nós estamos falando de uma caldeira flamo-tubular. Então, esses gases quentes circulando por esses tubos aquece a parede interna do tubo. Essa parede interna do tubo está em contato com a água que está no interior da caldeira. Então esse calor vai passando, vai aquecendo a água,
até essa água sair do estado líquido para o estado gasoso, que se caracteriza o que nós chamamos o primeiro vapor da caldeira, que é o vapor saturado. E esse vapor, ele vai ficar contido, enclausurado, no que nós chamamos a câmara de vapor. Então, na câmara de vapor, nós temos lá o vapor saturado. É esse vapor que vai ser utilizado lá no processo industrial. Nós estamos aqui tomando como exemplo uma caldeira flamo-tubular, muito utilizado nos processos de troca de calor, trocas térmicas, para produzir um produto lá no processo industrial que precisa desse calor. Muito bem. Agora, esse aquecimento, ele é controlado, porque esse vapor, quando nós projetamos a caldeira para uma pressão e para uma vazão de vapor. Essa vazão de vapor é dada em kg por hora, que é o fluxo de vapor que está se dirigindo para o processo industrial. Agora, numa pressão dada em kgf por centímetro quadrado, que vai atender ao processo industrial, que lá no processo industrial existe o que eles chamam de pressão operacional, que é exatamente a pressão que dá condição para que seus equipamentos funcionem e cumpram lá o seu processo industrial. Existem outras pressões que os senhores que lidam com caldeira têm que ter total consciência, que é exatamente a PMTA, a pressão máxima de trabalho admissível. Depois tem a pressão de abertura da segunda válvula, que é igual à PMTA. Tem a pressão de abertura da primeira válvula, abaixo da pressão de abertura da segunda válvula. E abaixo dessas pressões, no caso a pressão de abertura da primeira válvula, existe duas pressões que eu coloco de extremamente importância, que é exatamente controlada por um dispositivo de controle da caldeira, chamado então presostato. Então o presostato, ele está regulado exatamente para desligar o exaustor quando a caldeira tiver uma pressão lá na câmara de vapor se aproximando da abertura da primeira válvula. Então ele desliga. Do mesmo jeito que quando essa pressão estiver caindo lá na câmara de vapor, pelo uso desse vapor no processo industrial, e essa pressão vem caindo, vai chegar exatamente o momento que essa pressão não pode ficar abaixo da pressão operacional. O que é que vai acontecer? Nessa hora, o exaustor é ligado pelo presostato. Por isso é que eu tenho orientado aos operadores de caldeira, deixado muito bem claro isso, que é nessa hora que a caldeira tem que ser alimentada com o combustível. Porque o combustível queimando lá na fornalha
vai gerar mais calor, e esse calor, ele aquecendo a água, vai produzir mais vapor, e a pressão interna vai crescer. Outra vez essa pressão vai se aproximar lá da abertura da primeira válvula, que não pode passar. O exaustor desliga. Nessa hora não é mais necessário. Volto a insistir, os senhores operadores não podem mais colocar combustível na fornalha. Os senhores esperem que essa pressão vai cair no interior da câmara de vapor, porque lá no processo industrial estão utilizando o vapor. Então nessa hora vai diminuindo, diminuindo, diminuindo a pressão, e chega a um certo momento que o exaustor entra automaticamente. É nessa hora que os senhores colocam então o combustível lenha na caldeira. Quando as caldeiras são, esse processo é automatizado de recarga de combustível, isso a gente consegue automatizar. Bem, então os senhores estão agora cientes, entenderam como funciona essa questão das pressões, e nós vamos agora centrar no aquecimento. Os senhores observaram que a proporção que o calor passa pelos tubos, ele aquece a parede interna do tubo, mas a parede externa do tubo está em contato com a água. Daí, esse calor passar para a água e vai aquecendo a água até gerar o vapor. E essa temperatura, que corresponde à pressão PMTA da caldeira, pode até chegar a essa pressão, e essa vazão de vapor, elas são controladas quando esse mecanismo funciona, de exaustor mandando ligar e desligar, ou seja, recebendo o comando para ser ligado e desligado pelo pré-exaustato. Do mesmo jeito que a bomba de enchimento da caldeira é controlada pela garrafa de nível, exatamente para que não descubra os tubos de aquecimento da caldeira, por onde está circulando os gases quentes. Agora é que vem a questão do sobreaquecimento. Agora os senhores imaginem que de uma hora para outra, por algum motivo, essa bomba que é responsável para fazer o enchimento e dar pressão para vencer a pressão interna da caldeira e completar o nível d'água, deixe de funcionar. Pelo um problema de ordem mecânica ou por uma falta muito demorada de energia. Os senhores devem entender que a fornalha está queimando lá o combustível. E os senhores têm que entender que ainda tem o vapor interno dentro da câmara de vapor. Bom, mas o que vai acontecer agora é que a água da caldeira vai baixar o nível. Então o volume no interior da água da caldeira vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E chega uma hora, senhores, que vai descobrir os tubos dessa caldeira. Nessa hora, senhores, a caldeira vai entrar em sobreaquecimento. A caldeira entrando em sobreaquecimento, a chaparia dela entra numa temperatura muito elevada. Os senhores já foram orientados, eu expliquei detalhadamente, que o aço, quando muito aquecido,
ele fica fragilizado e a sua tensão admissível cai abruptamente. Nessa hora, senhores, a pressão interna da caldeira pode superar exatamente essa PMTA, como eu disse, que não é mais a mesma, porque a tensão admissível caiu muito. Não é mais aquela temperatura de projeto que ela deve funcionar e não pode sair daquela curva. Então, pode a caldeira explodir. Então fica, patente que o sobreaquecimento da caldeira tem que ser evitado. Para isso é que existe um dispositivo na caldeira chamado injetor, que os senhores, quando perceberem, observando lá na garrafa de nível, pelo visor de nível, que eu já insisti com esses operadores, que tem que marcar o volume aonde desliga a bomba, o nível aonde liga a bomba, o nível que começa a soar o alarme dizendo que entrou em nível crítico, porque ainda tem uma pequena camada sobre esses tubos. É nessa hora que esse operador de caldeira vai ter que operar um injetor, que é para aproveitar ainda a pressão de vapor que tem no interior da caldeira, porque esse injetor ele foi projetado para trabalhar com essa pressão que ainda está lá no interior da câmara de vapor. E agora ele vai se utilizar de uma água que não pode passar, não pode ser uma água acima aí dos... Tem lá o valor, o fabricante diz que o injetor tem que trabalhar com uma água fria. Vocês não podem colocar o injetor trabalhando com água de 60 a 80 graus, porque ele não foi projetado para trabalhar com essa temperatura d'água. Seria e vai ser uma outra conversa sobre esse assunto, sobre exclusivamente a operação do injetor, mais detalhadamente por que não se pode trabalhar com injetor com água acima de 60, 80 graus, tá certo? Então, e essa água tem que ser uma água fria, exatamente servida pelo outro recurso, pelo um reservatório construído para esse fim, que tenha a capacidade suficiente para repor a água na caldeira. Então esse é o recurso que ainda existe. E os senhores têm que ter total controle e saber utilizar esse injetor. Então, senhores, eu falei exatamente do sobreaquecimento da caldeira. Uma caldeira que entre em sobreaquecimento, ela sim, também, ela pode explodir. Então fica patente, nós revisamos esse assunto e falamos do aquecimento da caldeira, que tem que ser aquecida, mostramos como isso acontece, assim como mostramos que o sobreaquecimento da caldeira não é bem-vindo e não pode acontecer, porque, senhores, a caldeira pode entrar sim em risco de explosão.